Aí estão pensando que o Bolsonaro estaria preocupado, basicamente, com a sua inelegibilidade, que tende-se a ser confirmada no próximo dia 29 de junho. Eu adianto para vocês que não. Essa inelegibilidade era encarada como certa por ele. A grande preocupação dele era não ser preso. Tanto que vocês vão lembrar que desde aquela época que teve a batida na casa dele, que a gente trouxe vídeo aqui, inclusive, para vocês, ele teria dito que se ele fosse preso, ele iria denunciar todo mundo, porque ele não ia ser preso, ele não ia aguentar a prisão e tudo mais. O Daniel César, inclusive colunista do IG, tem trazido alguns furos ali dos bastidores do Jair Messias Bolsonaro. E agora uma matéria publicada na Veja, que teve uma análise importante do Plínio Teodoro lá na revista Fórum, traz aqui o que é que está preocupando o Bolsonaro, já que o material encontrado no celular do Mauro Cid e presente no relatório da Polícia Federal, que foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, conecta o Mauro Cid, a sua esposa, a filha do general Vilas Boas e outras figuras, supostamente ao que aconteceu no 8 de janeiro. E aí, o próximo elo pode ser o Bolsonaro, que não terá como fugir da prisão. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês também que colaborem com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre novas informações aí que envolvem a possibilidade da prisão do Bolsonaro. Inclusive muita gente tem me perguntado isso, né? Carlito, quando é que o Bolsonaro será preso? O Bolsonaro será preso, por que a prisão não sai? A gente precisa lembrar, eu tenho frisado isso aqui também com frequência, que diferente dos magistrados da Operação Lava Jato, que inclusive foram considerados parciais posteriormente em alguns casos, membros do Ministério Público, a gente precisa defender que a lei seja aplicada de forma equide, né, igual para todos, seja para Bolsonaro, seja para Lula, seja para mim, seja para vocês. Então, se existe um trâmite legal para ser seguido, e está sendo seguido. Só que o Bolsonaro está preocupado porque ele não via ali um risco tão eminente de prisão, porque não conseguia ter algumas conexões do que se sabia do Mauro Cid com o 8 de janeiro. Porém, com a divulgação recente agora do relatório que a Polícia Federal fez, no caso do Mauro Cid, que mostra diálogos ali da Tice Vilas Boas, filha do general Vilas Boas, a gente sabe também que a esposa do general Vilas Boas esteve em acampamentos golpistas. A gente sabe também que o Jean Lauar dialogava com o Mauro Cid sobre golpe de Estado. O Mauro Cid deu a entender ali também nas mensagens que a polícia divulgou que o Bolsonaro não daria ordem para um golpe de Estado porque a alta cúpula do Exército, né, a ACE, não aceitaria dar um golpe de Estado. E é evidente, né, o Bolsonaro não teria ali força para mandar ordens para os militares que estavam ali em tese sobre a sua tutela, já que ele, como presidente da República, isso está estabelecido lá no artigo 142, olha aí, né? É chefe do Estado-Maior, é chefe das Forças Armadas. Só que ele é uma desonra para as Forças Armadas. Ele foi ali humilhado e humilhou as Forças Armadas também com as insubordinações que ele teve na década de 80, tanto que ele era persona não grata até pouco tempo dentro das Forças Armadas. Só que depois do que aconteceu em 2016, essa galera ficou meio abiloladinha ali e aí acabou abraçando o Bolsonaro como se ele tivesse sido um militar exemplo para poder ser seguido, como se ele tivesse abraçado a instituição, quando na verdade isso nunca aconteceu. E a matéria publicada aqui, inclusive na revista Fora, assinada aqui pelo Plínio Teodoro, traz o seguinte, ó, relatório da PF a Moraes faz Bolsonaro ficar em pânico e se afastar de Mauro Cid. Grande quantidade de dados encontrada no celular de Mauro Cid pode trazer provas concretas da participação de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro. O cerco se fechou ainda mais para Jair Bolsonaro do PL na semana passada e se deu no início do julgamento, e se deu também, né, no meio do início do julgamento que ele está vivenciando no TSE. Começou dia 22 de junho e tende a terminar no dia 29 de junho ali, quando ocorrerá, o que a gente acredita, uma unanimidade, ou mesmo que não seja unanimidade, mas uma votação pela inelegibilidade do Bolsonaro, que seja ali no máximo ou no mínimo, né, a diferença seria de 5-2 pela inelegibilidade do Bolsonaro. E aconteceu toda essa situação, ele vai perder os direitos políticos, tudo indica, só que o que está preocupando ele mais fortemente é que a polícia encontrou, como a gente já sabe,
mensagens no celular do Mauro Cid que comprovam o envolvimento dele em tese, da esposa e de outras figuras ligadas ao Bolsonaro com os atos golpistas de 8 de janeiro. Tanto nos atos preparatórios, quanto também nos atos que culminaram com o que aconteceu no 8 de janeiro. O motivo é um curto relatório, né, o que está levando pânico ao Bolsonaro. O motivo é um curto relatório de 5 páginas enviados pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que fez com que Bolsonaro ligasse o botão de pânico e evitasse qualquer declaração sobre seu ex-assessor. Ao contrário, ele fez questão de se distanciar de Mauro Cid. No documento, a PF afirma que obteve provas da ligação de Cid e de sua esposa Gabriela ao ato golpista de 8 de janeiro. Os elementos da prova, segundo a PF, comprovam a participação efetiva do casal, tanto por meio de induzimento e instigação de parcela da população, como em atos preparatórios propriamente ditos. A atuação dos investigados, possivelmente, foi um dos elementos que contribuiu para os atos criminosos ocorridos no 8 de janeiro de 2023, materializando os objetivos ilícitos da organização criminosa investigada, diz o relatório. A PF ainda informa ao STF, ao ministro especificamente Alexandre de Moraes, que obteve em aparelhos celulares da família de Cid grande quantidade de dados que passarão por perícia antes de ser juntados à investigação. E ainda tem os materiais do celular do Bolsonaro também que foram juntados. Ó. A matéria foi tirada ali da coluna do Robson Bonin, lá da Veja. E onde é que está o problema aqui que o Bolsonaro está desesperado aí, segundo essas fontes têm apurado? O Código Penal ele é bem claro quando diz respeito aqui a quem colabora de alguma maneira com atos criminosos, tá? Olha o que diz aqui o artigo 29 do Código Penal. Independente de ele ter falado da boca pra fora ou não, como ele tá tentando dizer por aí, que nunca estimulou, que eram inquietações, mas que ele não teria essa força, se ele de alguma maneira colaborou ou corroborou para que as pessoas fossem pro dia 8 de janeiro, como a gente sabe que ele colaborou e corroborou também, o que é que acontece? Ele será responsabilizado, porque o que é que diz o artigo 29 do Código Penal? Quem de qualquer modo concorrer para o crime incide em penas, nas penas e estas denominadas à medida de sua culpabilidade, ou seja, quem de qualquer modo concorre para que um crime aconteça, né, colabore para que um crime aconteça, estará também sendo punido pelos crimes realizados, pelos crimes cometidos. E aí, além disso aqui que está previsto no artigo 29, também tem o que está previsto no artigo 286 aqui do Código Penal, que era a incitação ao golpe de Estado que ele fazia ali, que era a incitação ao crime, tá? E incitação a crime, é o que está estabelecido aqui, ó. Incitar crime publicamente, incitar publicamente a prática de crime é crime, detenção de 3 a 6 meses. Além do que está presente aqui também no artigo 359L e 359M, que fala especificamente sobre crimes contra as instituições democráticas e o Estado Democrático de Direito. Tá aqui, ó. Dos crimes contra as instituições democráticas. Artigo 359L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Já o 359M fala sobre o golpe de Estado especificamente, está aqui, ó, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Isso aqui só dos pontos que a gente está trazendo, fora os outros possíveis crimes que ele tem cometido em outros casos, como o crime de peculato envolvendo as joias árabes que chegaram aqui no Brasil, as joias que vieram da Arábia Saudita, e tantos outros crimes de abuso de poder que ele cometeu quando era presidente da República também, durante o pleito eleitoral. Então tem muitas consequências os atos do Bolsonaro quando era presidente da República. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, querem que ele vá logo pra cadeia. Ele tem que estar preso o quanto antes. Só que a gente precisa seguir a lei. A gente precisa respeitar o que estabelece a lei. A gente não pode ultrapassar os limites da lei para fazer valer a lei. Porque quem fez isso, a gente sabe como é que acabou, né? Um acabou recentemente cassado, e o outro está aí na iminência de ser cassado também e virou uma figura patética no debate público, sendo considerado parcial pelo STF e tendo de ouvir toda hora ali de que combinou decisões junto com o Ministério Público. Então, por mais que possa demorar algumas decisões, o princípio ali constitucional, o princípio democrático, o princípio jurídico da presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa
precisa ser respeitado. De cara, a gente já sabe que o Bolsonaro estará inelegível muito em breve. Se não for agora no dia 29, até setembro no máximo a inelegibilidade dele se confirma, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. E daí pra frente é só responsabilização penal. Porque o Mauro Cid, eu acredito que vai cair atirando. Porque o Bolsonaro tem ali o costume de abandonar no meio do caminho aqueles aliados que tendem a complicá-lo de alguma maneira. Foi assim com o Bebiano, foi assim com o Marcelo Álvaro Antônio, foi assim com o próprio recentemente, né, o próprio Anderson Silva, o Anderson Torres, perdão, e vai continuar acontecendo como está fazendo com o Mauro Cid, com outras figuras. Fez isso com o Queiroz, fez com o Acef de certo modo também por um período, e vai continuar fazendo até que ele se livre. Só que ele não vai se livrar porque em tudo que é coisa de falcatrua durante a gestão dele, tem os tentáculos do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Se você... Grande Carlito Neto, gente, dando aí o resumo da questão aí do Mauro Cid e da inelegibilidade do Bolsonaro, inclusive consultando o Código Penal, meus queridos.